Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Vinha de Luz. Que a gente possa, em mais uma noite, trazer a nossa contribuição para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento, para que a gente possa se desvencilhar um pouco mais daquilo que nos atrapalha a crescer, daquilo que traz dores ou sofrimentos. Que a gente possa aprender um pouquinho mais de tudo aquilo que pode nos ajudar a viver uma vida plena, leve e feliz. E aí, para a gente começar essa nossa conversa, eu queria perguntar para vocês, alguém aqui sabe qual é a sua missão aqui na Terra? Vocês já descobriram qual é a de vocês? O que vocês vieram fazer aqui? Eu vou dizer que a missão é a mesma para todos nós. Nós viemos aqui para evoluir através do amor. Nós viemos aqui para aprender a amar e a partir daí nos tornarmos pessoas melhores, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso ritmo, mas com esforço, da certeza de que vale muito a pena aplicar essa vontade, aplicar esse desejo de se melhorar, de crescer. Mas é uma regra geral, se transformar, se reformar intimamente, se dedicar a sentir esse sentimento tão nobre, da forma mais incondicional que a gente for capaz de aplicar. Dentro da nossa humanidade, conseguir estender esse sentimento para quem quer que seja e não escolher alguns privilegiados, alguns preferidos, alguns eleitos. Ser capaz verdadeiramente de sentir de forma essencial, de forma livre e dedicar isso não só ao outro, mas como princípio de tudo, a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Somos capazes de repetir isso várias vezes. Se perguntarem, a gente sabe citar qual é o capítulo do Evangelho, se bobear até a página. Mas quanto dessa sabedoria, quanto desse conhecimento já é suficiente para realmente nos transformar, para realmente trazer esse amor para a nossa vivência real, para que isso realmente seja um remédio para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para que a gente aprenda realmente a essa construção do ser melhor, de uma forma mais leve, menos dramática. Não faz muito tempo eu estava participando de um treinamento e aí a gente vem, todo o conteúdo, essa falação aqui que a gente fica, terminou, todo mundo, que legal, gostei, isso foi legal. Vou comentar isso com o cicrano, queria que Beltrano tivesse visto isso. Aí você pensa, poxa, legal, né? A informação ficou, a mensagem foi bem transmitida. Não deu meia hora, a gente passou para uma outra atividade, que aí não era falar sobre conteúdos teóricos, era agir, se relacionar, perceber a realidade, olhar para o outro naquilo que ele tem de mais limitado, colocar a sua limitação e saber diferenciar qual é a sua, qual é a do outro, aquela que você está vendo no outro, que na verdade é sua, os seus julgamentos do comportamento do outro. E aí eu vendo as pessoas agindo, a minha sensação era, não ficou nada do que eu disse, não deu meia hora, é esse o tempo que leva para uma informação vaporizar? Do que ficou daquilo que foi plantado? Nada. Não é possível. Se eu tive essa sensação, imagino eu como não deva estar lá o Cristo. Mas de novo esse pessoal fazendo isso. Ainda não aprenderam há quanto tempo? Tão contundente, tão esforçado, tão coerente que foi o meu exemplo e acho que ainda não foi suficiente. Será isso? Não. Parece, às vezes, que a gente está marcando passo, parece que a gente não está evoluindo, parece que a gente continua cometendo os mesmos erros, mas não necessariamente é isso. Numa outra ocasião, já com essa pulga atrás da orelha, né, eu tenho que ser um pouco mais didática, porque para ver se realmente o resultado consegue ser um pouco mais efetivo do que só a teoria que atinge o conhecimento só. E aí eu tinha que levar muito conteúdo, a gente falou de muita coisa, mas aquilo que era a chave, essencial para aquele aprendizado, eu falei, repeti, massifiquei, questionei, e aí eu vi que alguma coisa ficou. Terminado o treinamento, eu perguntei, ficou pelo menos... Aí perguntei uma coisa específica lá, a cara das pessoas era, por favor, não me pergunta, porque eu não vou saber dizer.
Mas nesse caso foi diferente, elas não conseguiam explicar teoricamente ou colocar em palavras aquilo que a gente tinha discutido. Mas enquanto a gente discutia, a gente ia vendo o quanto que eles se identificavam, o quanto que eles conseguiam colocar situações pessoais que tinham tudo a ver com aquilo que a gente estava trabalhando. Então a gente percebia que estava sendo introjetado, que realmente as pessoas estavam conseguindo vivenciar aquilo, embora não conseguissem expressar. Então o que diferencia? Às vezes eu consigo falar muito sobre uma coisa, mas nada daquilo realmente me transformou intimamente. E às vezes é o contrário, eu estou transformado, eu estou me melhorando, mas eu não consigo falar sobre isso ou explicar como é que está sendo isso para mim. Então às vezes a gente entra numa esfera de conteúdos que são tão subjetivos que a gente tem a sensação, às vezes até um pouco frustrante, de não estar conseguindo alcançar isso. Mas eu espero, nessa nossa conversa de hoje, que a gente consiga perceber que a gente está fazendo. Talvez ainda não o melhor que a gente pode. Talvez ainda não com toda a potencialidade que a gente já tem. Mas a gente está caminhando para isso. E aí eu trouxe para mexer um pouquinho com afinidades, com identificações, com interesses. A ideia foi trazer imagens, textos, tudo aquilo que trouxesse um pouco do conteúdo do que o Evangelho nos traz, mas de uma forma um pouco mais familiar, mais próxima do que é a realidade da gente, para a gente perceber que aquilo que a gente vê no Evangelho não é algo tão moralmente acima daquilo que a gente já pode construir na nossa realidade. Então a ideia de trazer referências mais próximas, mais realistas ou mais objetivas, é justamente para a gente perceber que mesmo no meme de internet eu posso encontrar uma mensagem de elevação, um conteúdo que me ajude, que me dê força no momento de desânimo, que me faça não desistir numa hora que eu estou em dificuldade, que eu consiga perceber os sinais de Deus, mesmo nas coisas mais elementares. E aí não tão elementar, mas de uma forma muito simbólica, eu queria começar com a imagem da borboleta. Não só porque ela tem essa simbologia mágica associada à alma, mas porque ela é uma das representações mais conhecidas desse processo de transformação, desse sair de um ser tão limitado, ainda tão restrito, e se transformar em algo esplendoroso, de encantamento, mas especialmente de liberdade. Se você olhar uma borboleta e comparar com a outra, nenhuma delas vai ser igual. Elas têm uma identidade muito própria e elas nos remetem a essa reflexão do nosso processo de transformação e do quão libertador ele está sendo para nós. Do quanto que realmente a gente está conseguindo sair do nosso casulo, das nossas proteções excessivas, do nosso se blindar demais da vida para realmente abrir nossas asas, alçar nossos voos para um crescimento muito maior do que a gente já faz. E aí, se é para falar de coisas sutis e sensíveis, não posso deixar de citar Rubem Alves, que nos diz que a alma é uma borboleta e que há um instante em que uma voz nos diz que chegou o momento de uma grande transformação. Vocês estão ouvindo essa voz? Ela já falou com vocês? E a hora que essa transformação começou, deu medo? Assustou? Deu vontade de voltar para o casulo de novo? Essa voz é a voz mais natural que nos leva para aquilo que é a nossa tendência inata: crescer, se atualizar, se melhorar. Isso é inato. Qualquer ser humano, desde o mais inferior e imperfeito, tem dentro de si essa predisposição, esse impulso de levá-lo para cima, para o a mais, para o se reconstruir depois de um momento desastroso, para o se superar diante dos obstáculos mais adversos, para encontrar forças diante de uma situação que às vezes é desesperadora, e isso existe como um recurso básico que todos nós possuímos. Sair do fundo do poço mais escuro e tenebroso e saber que você tem dentro de si a capacidade, os recursos que você precisa para sair disso, para se libertar, para sair de certas prisões que nos bloqueiam, que nos limitam ainda mais. Mas como é que está no nosso dia essa coisa linda, reluzente, como a borboleta azul do Rubem Alves? É mais ou menos assim. Eu penso, estou com uma ideiazinha de leve de fazer um mal feito. E aí vem uma voz do nada que diz, não faça. E aí eu
É um fantasma? O que é isso? É a sua consciência. Oi, mas eu nunca te ouvi antes. Eu sei. Aonde que foram gravadas as leis morais? Para que não houvesse a possibilidade da gente se perder de uma orientação, de diretrizes de elevação, o norte, do para onde a gente precisa se direcionar. Foi gravado aonde? Para não ter perigo da gente esquecer disso. Na nossa consciência. E como que está a nossa escuta dessa consciência? Disciplinada? Ativa? Lúcida? Às vezes não. Mas por que isso? Porque a gente com certeza é um ser ainda muito perverso. A gente deve ser muito ruim ainda. É porque a gente ainda deve tá no nível de evolução lá do pessoal que colocou o Cristo na cruz. Acho que a gente evoluiu pouco de lá para cá. Não. Escutar, a gente até escuta. Ser lembrado disso de formas externas, mais ainda, com muito mais frequência, às vezes que a gente consegue linkar isso. Mas o que entrava, o saber o que eu tenho que fazer e o conseguir fazer, é exatamente a forma como você se olha dentro desse processo todo. Se você se vê de uma forma digna, merecedora, se você se vê fazendo parte disso, de forma alguma menor ou maior do que qualquer outro elemento, você consegue encontrar as forças que você precisa para pôr em prática tudo que você já aprendeu. Mas se você se olha com aquele olhar pecaminoso, punitivo, rigoroso, excessivamente dogmático e às vezes até hipócrita, você não vai conseguir sair do lugar, ou vai parecer que é uma jornada muito mais difícil do que o que realmente é. Mas se você se trata com toda a amorosidade, com todo o acolhimento, com todo o incentivo, com que o Cristo veio nos ensinar a fazer, a gente consegue engrenar nesse processo de uma forma muito mais fluida e natural. Uma das passagens mais lindas que eu acho do Evangelho é a da mulher que toca o Cristo no meio da multidão. É uma mulher que foi chancelada como pecadora, ela já tinha sido condenada por todos os parâmetros da época, como alguém indigno, não merecedor, porque cometia erros, coisa que nenhum dos que a condenaram faziam, né? Muito diferente dos tempos de hoje. Mas ela já tinha sido condenada como essa pecadora, já tinha recebido esse carimbo de indignidade e não merecimento. Mas quando ela olhou para ela mesma, ela não se viu pela perspectiva dos próprios erros. Ela sabia que era imperfeita e limitada, mas ela via valores nela. Mais do que valores, ela sabia que o Cristo não viraria as costas para ela porque ela tinha cometido algum tipo de erro, porque ela era imperfeita, porque ela era humana. Ela aceitou a humanidade dela de uma forma tão amorosa e coerente que ela ousou procurar o Cristo e tocá-lo. E a força que ela conseguiu colocar nisso, porque para dentro ela estava sentindo e vivendo isso de uma forma realmente muito vigorosa, quando ela tocou o Cristo, ele sentiu uma energia diferente de despender dele. E ele se virou atrás dela, atrás de quem foi essa pessoa que o tocou. Várias pessoas o tocaram, mas o toque dela foi diferente para ele. Por quê? O que aquela mulher tinha de tão diferente dos outros? O que ela tinha feito de tão extraordinário em relação àquela multidão que cercava o Cristo? Ela não tinha feito nada além do que olhar para a humanidade dela, se tratar de uma forma amorosa e incentivadora e procurar a alternativa, a possibilidade, o recurso que ela precisava para sair daquela condição e se tornar uma pessoa melhor. É isso que a gente precisa fazer. Quando a gente for olhar as nossas imperfeições, quando a gente for olhar os erros que a gente cometeu, a gente não precisa dar esse trato de indignidade, de não merecimento. Nada tira a nossa dignidade, nada pode tirar o nosso merecimento de sermos protegidos, de sermos orientados, de sermos acolhidos, de sermos amados do jeito que já somos. A forma como você se olha
quando vem pelo filtro desse amor verdadeiro, é o que realmente te destrava desses bloqueios desnecessários, é o que faz com que você consiga fazer escolhas mais saudáveis, é o que faz com que as suas prioridades sejam mais equilibradas, é o que faz com que o seu direcionamento para metas mais elevadas seja real e não só da boca para fora. Quando você acredita não só ser capaz, mas ter direito a participar desse processo, de ser alguém melhor, mais elevado, você faz isso com uma convicção tão absurda que você não só se transforma, mas você é um elemento transformador, aonde quer que você passe. E a gente precisa refletir numa outra coisa muito séria. Nem tudo que a gente passa é porque Deus quer que a gente passe. Às vezes é apenas fruto da nossa teimosia, ou da nossa inexperiência, da nossa inabilidade, da nossa imaturidade. As pessoas gostam de dar um trato religioso muito rigoroso desse entendimento do que Deus quer para nós. Está sofrendo? É porque tem que sofrer. Está numa situação ruim? É porque tem que passar por aquilo. Está difícil? Porque tem que ser difícil. Tem que ser sofrido. Tem que ser na marretada. Tem que ser forçando a barra. Não tem não. Isso é distorção equivocada que muitas pessoas que querem fazer um uso controlador da religião usam a mensagem do Cristo para essa forma de controle. Se a gente for olhar realmente a mensagem do Cristo, em momento algum ele põe esse tom tão rigoroso, muito menos persecutório, muito menos vingativo. Punição é mais a consequência de algo ruim, de algo equivocado que se fez. Essa ideia de que tem que passar por uma pena eterna para depurar o seu espírito são conceitos ainda muito arraigados de uma história bem anterior ao nível que a gente já evoluiu hoje. Repetir aqueles velhos discursos de olho por olho, dente por dente, de que se está passando por isso é porque fez igualzinho e tem que sentir na própria pele para poder se sensibilizar e não fazer de novo, é um olhar muito primitivo e muito limitado do ser humano. Ter que sofrer não é uma obrigação, muito menos um capricho de Deus querendo brincar com as nossas vidas. Na verdade, tem a ver com você ainda não ter aprendido o que poderia, de você ainda não estar preparado o suficiente, ou não fortalecido, ou não estar hábil ainda para passar por determinados desafios ou dificuldades de uma forma realmente mais amadurecida. Olhar-se com esse olhar ainda do pecaminoso, ainda do indigno, é tornar esse processo cada vez menos produtivo, cada vez gerando muito mais rigor, muito mais sofrimento do que o processo em si requer. Se você olhar um exemplo simples, uma pessoa que passou por uma relação abusiva, que ela é destratada, que ela é violentada, que ela é subjugada em muitas circunstâncias. Quando ela sai desse cenário de manipulação, de controle excessivo, se ela não se tocar, se ela não se trabalhar para curar as feridas que essa experiência passou, ela provavelmente vai se envolver em várias outras circunstâncias iguais. Por quê? Porque é o karma dela? Porque ela tem que passar por isso? Não, porque existem marcas nela que trazem muito mais barreiras do que habilidades no lidar com pessoas difíceis. Ela está tão fragilizada, ela está tão machucada, que ela vai ter dificuldade de encarar de novo uma pessoa que tem o mesmo tom, opressor, mandatório, dominador. Isso por quê? Porque ela tem que passar por isso? Não, porque o nível de preparo que ela já alcançou a deixa mais vulnerável do que qualquer outra pessoa. Ela vai ter que passar por isso como um karma, porque provavelmente ela foi abusiva, manipuladora, controladora na vida passada? Não necessariamente. Mas ela precisa, nessa vida, olhar o que ela ainda precisa desenvolver em termos de lucidez, em termos de habilidades, em termos de amadurecimento, para que quando ela encontrar com pessoas que tenham essas características, ela saiba se comunicar de uma forma melhor, ela saiba se respeitar de uma forma mais equilibrada, ela saiba se defender de uma forma mais adequada e proporcional ao que ela vai enfrentar. Mas muitos desses acontecimentos não nos fragilizam só em termos de habilidade. Às vezes a gente tem a sensação de estar realmente perdido. Porque perde o eixo,
porque passa por situações que são realmente muito adversas, muito realmente traumáticas. Então, ter essa sensação de estar perdido não é nenhuma punição, nenhuma condenação, muito menos sinal de fraqueza. Muitas pessoas que têm a ideia ou a imagem de serem muito fortes nunca passaram por provas que realmente as fizeram refletir, olhar para si mesmas, se questionar, saber realmente se são capazes, se realmente são tão preparadas assim para passar por uma situação. As pessoas gostam de encher a boca, né, na hora de julgar o comportamento do outro. Ah, fulano errou nisso. Eu nunca faria isso. Eu, no lugar daquela pessoa, jamais teria agido assim. Você está falando porque você realmente se conhece e sabe quais são suas limitações e capacidades, ou você está julgando no nível racional de como que as coisas são ou deveriam ser? De como que você acha que elas são? Qual é a referência? É de uma vivência real ou do ouvir falar? Quanto que você sabe realmente, quanto é difícil passar por aquela situação? Quando que você olha de fora, julga, condena, critica o que o outro fez ou deixou de fazer? Quão falível ele é? Muitas vezes, muito desse julgamento, do condenar que o outro é falível, é justamente por não olhar para as nossas próprias falhas e não querer corrigi-las. E aí dedica mais tempo do querer corrigir a dos outros. Então, esse movimento da dificuldade, do se sentir acuado, do se sentir meio que sem perspectiva ou sem saber para onde seguir, é exatamente o momento em que a vida te chama para olhar para você, se acolher, ver o que precisa ser melhorado e com todo carinho, gentileza e trato amoroso, fazer o melhor que você pode. Nunca na marretada, nunca na forçação de barra, muito menos na condenação de um julgamento superficial ou simplesmente irracional. Está se sentindo perdido? Olha para você e melhora aquilo que você é capaz de melhorar dentro daquela circunstância. Nem comparando com os outros, muito menos colocando um critério geral para que todo mundo tenha que seguir igual. Ninguém é igual para ter que ter uma forma básica e um modo igual do agir, do como enfrentar certas dificuldades. Cada um pode enfrentar a mesma situação de forma muito particular. Mas o que vai fazer com que realmente você entre nesse processo de aprender a amar e evoluir é o quanto que você faz isso a partir dos seus próprios parâmetros. A partir dessa pausa para olhar para si mesmo, para se conhecer um pouquinho mais, para confrontar um pouquinho mais das verdades absolutas que você já tem ao seu respeito, para que você realmente se conheça de uma forma lúcida e consiga agir de uma forma equilibrada, sem tantas distorções entre como eu falo que eu sou e como eu realmente acho que eu sou. Muito desse processo do enfrentar as dificuldades traz também sensações de perda, junto com essas leituras do ser punido, porque perdeu alguém querido, porque foi desempregado, porque se separou, porque aconteceram coisas que tiraram todo um planejamento que você tinha feito para a sua vida, traz muito essa sensação de perda. Mas nem toda perda realmente é um deixar de ganhar, é um ser prejudicado, é um ter que abrir mão de coisas que seriam úteis para você. Muito pelo contrário. É o aprender a se desapegar daquilo que não tem mais serventia. É aprender a se adaptar à realidade conforme ela realmente é. E não como era até ontem, e não como você estava acostumado a ser, e não como você idealiza que ela seja. Saber lidar com perda, saber lidar com o apego que você tem a essas referências é o que vai trazer esse processo de crescimento real, porque é o que vai fazer com que você lide com as coisas que realmente existem, não com aquelas que você cria na sua mente. O que de fato existe? Não existe mais aquela pessoa na minha vida, não existe mais aquela relação, aquele casamento. Dentro dessa nova realidade, como que eu sei lidar nesse novo cenário? Daquilo que a gente começou perguntando, né? Qual é a sua grande missão? Muitas pessoas adoram encher a boca para dizer: ah, minha missão nessa vida é meu filho. Eu vim nessa vida porque eu tenho karma de outras vidas e eu vim porque eu tenho que ensiná-lo a ser uma pessoa melhor, a se amar. Não, a minha missão nessa vida é o meu marido. Laços eternos
de 500 vidas atrás. Então, a minha vida só tem sentido se for eu interferindo na vida dele, eu conduzindo a vida dele. Isso não é missão. A gente cria muitos conceitos e muitos objetivos de vida e que quando eles são retirados ou quando eles são transformados ou quando sofre algum tipo de modificação, parece que tudo vai por água abaixo. E aí vem essas sensações de perda que não são perdas. É só um ajuste, é só uma realidade nova. Ah, mas aquilo que aconteceu, aquilo ali é uma prova para mim. Deus fez com que aquilo acontecesse para me testar. Olha a arrogância que às vezes a gente coloca. E às vezes a gente lê dessa forma. Isso está acontecendo para me testar. Isso está acontecendo porque é uma prova que eu tenho que colher. Eu fico imaginando Deus regimentando tudo isso, né? Ó, universo, vocês me dão licença um instante de eu parar a engrenagem do universo inteiro só para eu gerar um acontecimento específico porque a vida daquela pessoa ali precisa. Aconteceu porque faz parte da vida. Aconteceu porque muitas das suas escolhas levaram para isso. Aconteceu porque o mundo não gira em torno do seu próprio umbigo. Se adaptar, se ajustar, conseguir fazer essa leitura realista da condição, dos cenários, é o que vai realmente nos fazer aprender esse exercício desse amor desapegado, desse amor desinteressado, desse amor que não é exercido em busca de reconhecimento, em busca de gratidão. E muito dessa leitura que a gente faz de missões de vida é um foco muito grande no cenário e nos personagens. Cenário e personagem são coisas extremamente transitórias. Hoje é desse jeito, amanhã pode ser completamente diferente e não está errado, não tem problema nenhum de mudar. O foco de qualquer missão é o quê? Amar e evoluir. Com que cenário? O que tiver. Com quem do lado? Quem tiver afim. Vamos junto. Sem amarras, sem algemas, sem contratos forçados. E aí sim a gente vai aprender a se desapegar, como a própria mensagem do Evangelho falou. Falar de desapego dos bens terrenos não é só falar de dinheiro, de posses, não. É se desapegar dessa referência das coisas da matéria e embarcar e se entregar realmente nas vivências do sentimento, nas vivências das relações, na vivência do aprendizado, do conviver, compartilhar. E aí, de novo, trazendo para as nossas referências mais próximas, está lá nosso amiguinho Charlie Brown conversando com Linus, né? Linus diz, nada é para sempre, todas as coisas boas terminam um dia. E aí, aquele momento de reflexão deles, né? Que chato, que difícil, por que tinha que terminar? Mas aí, grande Charlie Brown, e quando elas começam? O tempo todo. A qualquer instante. Quando que vai surgir uma nova chance? Quando que vai surgir uma nova oportunidade? Quando que vai surgir uma nova condição? Para eu sair dessa que eu estou, para me melhorar, para eu conseguir algo a mais? A qualquer minuto, porque depende de quem fazer com que isso aconteça. De mim? Mas para isso, eu preciso me olhar com o merecimento, com a dignidade, para que eu tenha a coragem necessária de não deixar passar as oportunidades. Especialmente que eu aprenda a fazer a leitura correta de qual oportunidade é a que realmente é a melhor para mim. Isso, dessa disciplina, desse se olhar com todo esse amadurecimento, a gente precisa de um aprendizado urgente, que é o lidar com as nossas emoções. A gente já vem há muito tempo nesse movimento de racionalizações, de só conhecimento teórico, de muito daquilo que a razão processa e uma dificuldade tremenda de lidar com nossos conteúdos emocionais. Tantas pessoas desistindo da vida, tantas pessoas vivendo à margem daquilo que poderiam, tantas pessoas lutando contra a sua própria humanidade simplesmente por não saberem utilizar um recurso essencial, não só de sobrevivência, mas desse processo de melhoramento pessoal, que é lidar com as emoções. Vocês conseguem se imaginar não sentindo dor, não sentindo febre, não sentindo
sensações que nos remetam a isso é perigoso, eu tenho que me afastar. Vocês conseguem se imaginar, por exemplo, perdendo a sensibilidade térmica, vocês na cozinha, e a pele de vocês sem mais essa sensibilidade de diferenciar o que é frio, o que é quente? Será que é perigoso isso? Quantas vezes a gente ia se queimar? A gente já se queima, mesmo tendo essa sensibilidade. Quantas vezes? A gente ia pegar em panela quente e ia estar lá a mão fritando e você, que legal, que bonitinho, a pele desmanchando aqui. O que é isso? Os nossos instintos, as nossas sensações são instrumentos de cheque entre aquilo que eu preciso para a minha preservação, para o meu bem-estar e o que a realidade me traz, tanto de recursos quanto de ameaças, de riscos, de perigos. As emoções têm a mesmíssima finalidade. As emoções são instrumentos de cheque entre necessidades, vontades, gostos, afinidades, interesses, desejos, tudo aquilo que compõe o quem eu sou e a realidade onde eu estou inserida. Como que eu vou satisfazer um desejo? Como que eu vou atender a uma necessidade? Como que eu vou saber respeitar um sentimento se eu não souber fazer essa leitura honesta do que vem de dentro com o que vem de fora? A emoção é exatamente te mostrar, coincidiu, o que estava vindo de dentro encontrou resposta no que estava fora. Ok, que sensação maravilhosa, que emoção gostosa de sentir, sem problema algum. E quando não coincide? E aí vem aquelas emoções que vêm simplesmente te dizer, não coincidiu, não deu certo aí, o que estava vindo querendo, não encontrou o que estava de fora que era para resolver. E essa emoção só vem te dizer uma coisa, haja, faça alguma coisa. E aí você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para saber aonde que você tem que mexer, se é dentro, se é fora. Lidar com emoções desagradáveis é justamente despertar para isso. O que é que eu estou trazendo de dentro? É real? É ilusório? É fútil? É inútil? É desnecessário? E o que é que eu estou encontrando na minha realidade? É adequado? É saudável? É equilibrado? É o que eu preciso? É o melhor para mim? Eu preciso saber afinar essa minha leitura, tanto das conexões de dentro quanto as de fora. Não só para aprender a lidar com emoções e utilizá-las para a finalidade que elas realmente têm, mas justamente para que você esteja dentro da sua realidade, sabendo se defender daquilo que realmente ameaça, sabendo aproveitar aquilo que realmente pode vir para o seu bem e sabendo construir algo a mais dentro daquilo que você já tem. Como que eu consigo fazer isso? Utilizando as minhas emoções. Sabendo acessá-las, sabendo reconhecê-las, sabendo lançar mão delas no momento específico, sabendo canalizá-las. Mas como é que a gente faz hoje? Bloqueia, nega, controla, detém, põe para debaixo do tapete. Isso vai resolver? Eu vou conseguir me melhorar assim? Eu vou conseguir alcançar esse nível mais elevado desse sentimento do amor dessa forma? Se eu não sei nem lidar com as emoções mais básicas? Nise da Silveira, que trouxe um grande legado para a saúde mental, para compreender tudo que você pode viver, mesmo quando você se encontra com uma patologia séria, mesmo quando você já tem dentro da sua carga genética, biológica, orgânica, comprometimentos sérios que te desconectam com a realidade, que fazem com que você viva a realidade de uma forma empobrecida, distorcida, adoecida. Ela lidou com aquilo que o ser humano tem de mais limitador, com aquilo que a sociedade mais negligencia, mais exclui, e ela trouxe toda uma transformação. E dentro do muito que ela falou, ela disse que o processo de cura, ele se realiza através do contato afetivo de uma pessoa com a outra. E a cura vem pela alegria. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. Lidar com pessoas não é escolher aquelas que a gente aprova. Conviver e crescer através das relações não é só utilizar as pessoas em benefício próprio. Saber crescer e se ver de uma forma realista é olhar para as suas relações.
É ter esse feedback do quanto que realmente você é, como você imagina ser. Quando a gente estuda no ESG as leis morais, que vai falar de lei de sociedade, o termo que a bibliografia nos traz é exatamente isso. As relações são a pedra de toque da nossa evolução espiritual. E o que é pedra de toque? Quem sabe? Não é aquela pedra, aquele instrumento que vai fazer o cheque do quanto que uma joia realmente é valiosa, do grau de pureza de um metal, de uma pedra preciosa. Então, para você saber se realmente você sabe evoluir, se realmente você tem conseguido colocar em prática aquilo que a teoria já te falou que era o teu norte, quem vai te dizer isso são suas relações. Quanto que você consegue construir um afeto responsável, desinteressado, amadurecido, é uma prova de que você realmente está superando esses bloqueios. É uma prova de que realmente você está saindo daquelas condições mais primitivas e limitadas e se direcionando para esse posicionamento mais elevado, espiritualmente, emocionalmente, moralmente falando. A troca não é de interesses, de favores. Falar de troca real numa relação é falar de afetos, de respeito, de reciprocidade, de confiança. Como que eu construo isso, se não for despertando em mim o melhor que eu tenho e permitindo ao outro o melhor que ele tem? E falar de cura, a gente também tem muita construção desse curar do adoecimento médico. E a gente precisa refletir que a gente não precisa só olhar para si como os doentes, cheio de feridas, cheio de machucados, mas para pessoas que vieram aqui para viver da melhor forma possível em direção a esse amor e essa felicidade. Então, às vezes a gente pensa que para viver a gente precisa se curar. Quando a gente entrar no eixo, quando a gente estiver zerado das pendências, quando a gente não tiver mais nenhum tipo de carência afetiva, quando a gente não tiver mais nenhum tipo de débitos daquilo que já fez, aí sim a gente vai viver com equilíbrio, com paz, com tranquilidade. Na verdade, o que faz com que a gente consiga alcançar essa cura é exatamente ir para a vida do jeito que está, com as dificuldades, com as inabilidades, com as travas que possui, porque aí sim você vai construir de uma forma real esse reparar-se, reconstruir-se, e não de uma forma blindada demais. A minha vontade muitas vezes é essa: me recolher e só voltar à vida quando eu estiver me sentindo pleno. Mas eu nunca vou alcançar esse nível de plenitude se eu não estiver justamente sorvendo tudo aquilo que é possível das minhas relações. Muitas vezes limitadas, muitas vezes ainda imperfeitas, mas de uma forma muito realista é o que eu posso fazer. Viver para me curar e não me curar plenamente para poder viver como eu imagino que deveria ser. E ter a consciência de que a nossa vida é breve, que ela tem um tempo determinado para começar, se desenvolver e ir se encaminhando para o fim, é que deveria ser um exercício também de tomar consciência do melhor que a gente pode deixar plantado aqui. Nos tornarmos seres imortais não tem a ver com a nossa condição de sermos espíritos imortais, mas tem a ver com a história que a gente escreve, tem a ver com as vidas que a gente toca, tem a ver com o quanto que a gente transforma o mundo, a realidade onde a gente está inserido. Então, quando a gente realmente entender que cada dia que a gente vive não é um dia a mais, mas sim um dia a menos, a gente vai aprender a valorizar o que realmente importa. A gente vai aprender a perceber aquilo que realmente é uma escolha que eu preciso fazer, aquilo que realmente é prioridade, aquilo que realmente requer tempo, esforço. E aí eu vou ser ainda mais respeitoso no como eu aproveito a minha vida, as minhas relações, e no quão intenso ou quão pesaroso vai ser o momento da dificuldade, o momento da dor. Como que eu alcanço isso? Com autorrespeito, com autocuidado e com autodisciplina. Quem aqui não sabe que gordura faz mal? Quem aqui não sabe que sedentarismo mata muito mais, às vezes, até que o tabagismo? Quem aqui não tem conhecimento sobre regras de cuidados com a saúde, tanto física como mental? Todo mundo aqui tem conhecimento suficiente sobre isso.
Mas a gente tem a disciplina de obedecer a essas regras. A gente tem a disciplina de seguir à risca aquilo que é só para o nosso bem? Só para o nosso... Ah, mas só um docinho não vai estragar a minha dieta, não. Só uma pisadinha de bola, só uma jaquinha de vez em quando, que problema que tem? Né? Nada. A gente tem a noção desse limitezinho que dá para esticar? Dessa concessãozinha que dá para fazer sem comprometer saúde, sem comprometer aquilo que realmente te faça bem? Olha aí de novo a distância entre o saber e o conseguir agir de acordo. Eu só consigo agir de acordo quando eu olho para mim, eu me vejo merecedor, eu vejo que eu tenho todos os direitos do melhor que tem a vida a me oferecer e eu me sinto capaz, corajoso, com forças o suficientes de fazer isso por mim, sem depender de ninguém e muito menos sem usar justificativas das condições, dos acontecimentos para deixar de fazer o que já pode fazer. Não é nem o que deveria fazer, mas é o que pode fazer. Então, quando vocês se virem muito procrastinando, muito deixando para depois, muito achando que não vai conseguir, que a coisa é maior do que vocês, naquele momentozinho do pare e olha para você e procura melhorar o que precisa ser melhorado, olhem com um pouquinho mais de atenção para essas três coisas: autorrespeito, autocuidado e autodisciplina. Ceder a certas vontades, conviver em ambientes tóxicos, persistir no emprego insalubre, me respeita? É o que é melhor para mim? É a minha única alternativa? Eu posso buscar algo melhor? Eu posso confiar que eu mereço algo melhor? Eu posso acreditar que eu tenho mérito, capacidade, condições para alcançar esse melhor? Somente leve para o amanhã o que te fez bem hoje. Não crie raízes nas coisas que não precisam ser eternas. Quem aqui não lembra de um acontecimento ruim que teve na infância? Eu tinha 5 anos na época, mas eu lembro até hoje. A roupa que o fulano estava usando, a hora que aconteceu, detalhes, minúcias. Aquilo que foi negativo, aquilo que foi difícil, aquilo que foi o pesado, parece que toma um espaço no HD das memórias que não permite que outras boas lembranças venham até substituir aquela ruim. Por que esse apego com a referência ruim? Por que o continuar lembrando disso? Por que o encher a sua bagagem com coisas que não acrescentam, que não incentivam, que não melhoram o seu humor, que não fazem com que você se veja de uma forma mais positiva? Pra quê? Autopunição? Gostar de sofrer? A leveza que eu preciso ter não é a leveza da irresponsabilidade, nunca. Mas é a leveza daquilo que realmente eu mereço, daquilo que realmente é saudável, é equilibrado eu alimentar. Eu não preciso alimentar mágoas, ressentimentos. Se vocês tivessem noção do quanto que mágoa e ressentimento desequilibra qualquer saúde mental, vocês não dedicariam 2 dias que fossem para ficar remoendo, martirizando, alimentando uma lembrança ruim. E aí eu fico me perguntando, de novo apresento para vocês, esqueci de apresentar, Sigmund Freud. São personagens do Johann, alguma coisa, esqueci o sobrenome dele, desculpe, Johann, que ele é maravilhoso. Se chamava Devaneios de Sigmund Freud, hoje no Instagram são Insta Devaneios. São esses 2 personagenzinhos maravilhosos que falam muito da realidade das coisas que a gente vive. E aí nessa que com certeza ninguém aqui vai se ver, Sigmund, com todo o seu positivismo, só que não que ele tem, fico me perguntando como seria a minha vida se eu tivesse feito outras escolhas. E aí Freud, objetivamente, responde: você estaria se perguntando como seria a sua vida se você tivesse feito outras escolhas.
é uma insatisfação eterna, né? Quando a gente fala que a gente pode e precisa ser amanhã melhor do que é hoje, não é ser o melhor de todos. Quando a gente fala que a nossa destinação é o crescimento e a evolução rumo a uma perfeição, não quer dizer que a gente tenha que ter crenças perfeccionistas. Eu fiz desse jeito, funcionou, deu certo, foi bem otimizado aqui tempo, condições, resolveu. Ah, mas bem que eu podia ter feito em menos tempo, né? Não, bem que eu podia ter pensado nisso antes. Não, mas por que eu não usei aquela outra alternativa e não essa? Não, mas será que realmente foi melhor? Não, podia, sei lá, ser diferente. Não estou satisfeito. Queria de outro jeito. O quanto que o buscar o melhor é para o crescimento e o quanto que essa busca neurótica de o irretocável, o inquestionável do perfeccionismo, é bem a diferença entre o agir por acreditar que pode, por confiar que merece, por tratar-se com amorosidade, do caminho do egoísmo, do achar que só o seu jeito é o certo, do achar que como você pensa que tem que ser, é obrigatório ser para todo mundo. A via do perfeccionismo, dessa exigência, dessa insatisfação constante, é que te leva para a criticidade, é que te leva para estar julgando tudo o tempo inteiro e a estar sempre insatisfeito com tudo. Quando você consegue ter vivências realistas, honestas, com esse olhar amoroso para si, você se incentiva, você se impulsiona e você consegue administrar o seu ânimo para esse crescimento constante e gradativo, progressivo. Mas a gente precisa lembrar, dentro da nossa humanidade, dentro do acolher aquilo que a gente tem de melhor, que não precisa ser esse perfeito, irretocável. O melhor é sempre o que é do nosso jeito, aquilo que respeita a nossa condição, aquilo que respeita o nosso ritmo, o nosso jeito, não de uma forma, de novo, egoísta, de que o meu jeito tem que ser o de todo mundo, mas de uma forma realmente amadurecida. A gente precisa lembrar que você pode começar tarde, pode começar de novo, pode ter muitas dúvidas, pode tremer de medos, pode falhar 1000 vezes e ainda assim você progredir, e ainda assim você ser feliz, e ainda assim você ter uma vida leve, e ainda assim a sua consciência está guiando os seus passos de uma forma natural e não punitiva, rigorosa, depreciativa, que te coloca muito mais para baixo do que para cima. Não deu ontem, faz hoje. Não foi o melhor? Tenta agora de outro jeito. Sempre, se você amplia os horizontes e as perspectivas, você vai saber aproveitar melhor tudo isso, sem tanta cobrança desnecessária. E aí, dentro dessa reflexão, desse respeito consigo, a gente precisa ver que a gente pode ser comum, simples, desde que a gente seja do jeito que a gente é, como dá conta de ser. Não tem necessidade de ser importante, a única necessidade é de ser real. Ser real é existencial, ser importante é viagem do ego. O que eu tenho? É como eu sou, não como eu gostaria de ser. Qual é o material que eu tenho para trabalhar o meu melhoramento? É a minha condição atual. Não é como foi ontem, não é como eu quero que seja amanhã. É como está agora. Pode ser melhor, mas vamos trabalhar com o que eu tenho. Não com essas adulterações, não com esses padrões impostos, não com esse perfeccionismo irreal. A gente precisa compreender que para a gente administrar melhor os nossos recursos, não esmorecer diante das dificuldades, conseguir manter o ânimo necessário para enfrentar esse processo todo, é compreender que é uma jornada gradativa, que para crescer, para mudar, para aprender, para amadurecer, é um dia de cada vez, cada dia com o que é possível. Então a mudança ela só se processa em um contínuo de consciência e se confirma quando existe a liberdade e a responsabilidade de ser quem se é. Quantas e quantas vezes, no acompanhamento clínico de alguns pacientes, a gente vê a pessoa no nível de sofrimento, com dificuldade, e aí você está vendo a dificuldade
o que a pessoa tem de limitação, mas você também está vendo aquilo que ela já mostra de condições que podem ajudá-la para isso. Então, de certa forma, a pessoa que está sentindo a dificuldade, ela está vendo até aqui, você está vendo até ali. Então, você tem uma certa tranquilidade maior para estar direcionando isso. Vai por aqui, vai com calma, é assim mesmo, isso é normal, isso é o esperado, é um processo, vai melhorar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Compreender que é um processo, que existe uma gradação, ajuda em muito a não se desesperar quando a situação parece realmente nebulosa, muito limitada, muito restrita. Está restrita, não vai ser restrita eternamente. Quando eu sinto algo como definitivo, aí é difícil encarar. Como que eu vou dar conta disso? Quando eu entendo que é uma condição temporária, aí é mais fácil eu me mobilizar, me organizar e enfrentar isso de uma forma melhor. E aí, igual o que o Chico fala da história do tudo passa, né? Quando ele estava numa dificuldade muito grande, que ele pediu ajuda, que a mensagem que Maria mandou para ele foi qual? Isso também vai passar. Quando você está sentindo a dificuldade e alguém te diz, isso vai passar, parece até que é pouco caso, mas vai. Então, que possa passar da melhor forma possível, deixando o mínimo de marcas negativas e deixando um pouco mais de aprendizado, de lições, de amadurecimento. Desde que a gente esteja na luz da lanterna, tanto da liberdade quanto da responsabilidade por si mesmo. Mas somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. E assim, em primeiro lugar, precisamos amar a nossa alma assim como ela é. E desse modo é que poderemos reconhecer que essas feridas e esses sofrimentos nasceram de uma falta de amor. E aí é onde vem um ponto muito delicado. As pessoas dizem, mas eu não recebi amor. Eu não fui criada num ambiente de muito toque, de muito afeto, de muito receber amor gratuitamente. Então, como que eu posso oferecer? Você tem músculos? Tem? Tem órgãos internos? Provavelmente, a grande maioria, né? Alguém precisou mexer com eles para que eles funcionem adequadamente? Sentimento não depende do que o outro faz ou deixa de fazer. Algumas emoções são muito imediatas, né? O outro frustrou, eu senti. O outro provocou, tem algumas reações que acontecem aí. Mas a gente precisa compreender aquilo que depende do que o outro faz e aquilo que é nosso recurso. Despertar o amor é muito mais fácil quando você tem referências muito sólidas e equilibradas disso. Mas quando não tem, também não te incapacita, não é condenação eterna de nunca mais vai ter, é só mais uma coisa que você tem que levar em consideração naquele momento do olha para você e vê o que precisa ser melhorado. Não ter recebido deixa algumas lacunas, deixa algumas carências, deixa algumas instabilidades quanto às suas referências sobre isso. Mas não quer dizer que você não tenha, você deixa de ter porque não recebeu. Nunca. E igual musculatura, quando você exercita, quando você treina, quando vai trazendo aquilo que é o adequado para ela ir progredindo, a parte emocional também. Vai no seu tempo, vai treinando, vai dando a cara a tapa, vai investindo e aí você vai receber os resultados. Por causa do outro? Não, porque você está fazendo aquilo que você precisa fazer para despertar esses recursos em você. Quando você vai para a academia e malha e faz um treino para ganhar musculatura, você está fazendo isso para quê? Para segurar o seu filho no colo? Para ter força para arrastar uma cadeira? Para poder abraçar o outro? Não, você está fazendo aquilo pelo bem-estar, pelos benefícios de saúde que aquilo vai trazer. O uso que você vai fazer é muito particular. Da mesma forma, os sentimentos. Despertar bons sentimentos, despertar aqueles que me elevam, é para o meu próprio bem, para o meu equilíbrio, para a minha saúde. Como que eu vou estender isso em relação aos outros? Que outro eu vou escolher para estar direcionando esse ou aquele sentimento é uso meu, mas não deve condicionar esse desenvolver, esse despertar do melhor que existe em mim. Não é para ficar igual o nosso amigo Bart Simpson, aqui ó. Eu tentando aceitar que a pessoa tem uma vida e que o mundo dela não gira em torno de mim. Olha a cara de elevação espiritual dele. Super aceitando
né? Que o outro também tem direitos, que o outro também tem vontades, que aquilo que eu quero para o outro não é determinação para a vida dele, que gostar de estar junto não é um contrato obrigatório, é um investimento e uma construção mútua, que quando existe respeito, a probabilidade de ser para sempre é maior, mas que não necessariamente tem que ser conduzido por conta daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso. Infelizmente, hoje nós vivemos uma referência de relações muito pautadas na utilidade e no uso do outro. Pouco do afeto real, pouco da confiança, pouco do ter uma comunhão, né? Compartilhar. Pouco do eu te enxergo por você. Muito do eu enxergo aquilo que você faz que eu gosto. Eu enxergo aquele teu jeito que me agrada. Eu enxergo aquela tua conduta que eu aprovo. Mas a gente precisa diferenciar o que é a caminhada sua, o que é a caminhada do outro, para que realmente você consiga ter relações harmoniosas, equilibradas e não fique contrariada cada vez que o outro faz uma coisa que não é para o seu capricho, para a sua vontade ou para um querer muito exclusivo. E aí Rogers, com toda a sua sabedoria, fala que a gente pode e deve trabalhar a nossa aceitação em busca desse sentimento de felicidade mútuo. Ele diz que eu sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Que tarefa fácil, né? Deixa o outro ser do jeito que ele é. Mas isso é uma missão, não é não? Mas isso não é amor. Amor é eu estar ali cutucando, implicando, cobrando, insistindo. Até que ponto? Até que ponto a minha interferência na vida do outro tem sido com esse respeito, com essa aceitação e com essa liberdade do eu posso me construir da melhor forma que eu posso e dou conta, e eu te dou a liberdade, olha a arrogância de novo, de você fazer isso do jeito que você dá conta também. Vamos junto, apoio mútuo, reciprocidade, mas existem critérios de diferenciação. Para que esse vínculo seja forte e saudável, eu preciso saber o que cabe a cada um, separar as caixinhas, separar os sentimentos, separar as vontades, para poder preservar a individualidade e não cair naquelas relações viscosas demais, misturadas demais, que a gente costuma viver. E a gente precisa aguçar esse ouvido da tolerância, trazer esse olhar da compaixão e falar essa linguagem do amor. Vocês conhecem alguém que fazia isso? Ouvia com tolerância, olhava com compaixão, viu o que o outro tinha de melhor, via não só como o outro era, mas como o outro pode vir a ser. E essa linguagem de ser firme, despertar o melhor no outro, mas sempre com amorosidade e respeito. Vocês conhecem alguém que é assim? O próprio. E quem é nossa referência? Outro dia uma pessoa comentando comigo algumas dificuldades de relação dela, e aí eu fiz a pergunta assim, o que você entende por compaixão? E a pessoa fez a explicação que ela sabia, né? Dentro da referência dela, que é conseguir olhar para o outro e ver dentro daquilo que ele tem de dificuldade também, o melhor que ele tem, ver coisas boas, reais, né? Não inventadas. Ter esse sentimento de compaixão é conseguir ver de uma forma realista, mas também bondosa, o como o outro é. Aí eu ia já dizendo, e que tal aplicar essa compaixão? Aí ela já concluiu, para essas pessoas, né? E aí ela já entendeu. A compaixão tem que começar comigo. Eu posso me ver como limitado, imperfeito, mas nunca como indigno, nunca perdendo a minha condição de filho de um Deus amoroso, bondoso, justo, perfeito. Ele sim é perfeito. Olhar-se com compaixão é acolher-se nos momentos de dificuldade, é dar-se colo quando for preciso e é saber recorrer à ajuda externa quando também extrapolar os seus limites. Olhar-se com compaixão é saber que você ainda tem muito a melhorar,
mas também já caminhou uma jornada grande e que você pode olhar com orgulho para muitas dessas coisas que você já alcançou. Olhar-se com compaixão, com tolerância, com amorosidade é respeitar a sua humanidade e tirar dela os frutos mais gloriosos, encantadores que você pode. Tá bom? E para isso eu preciso acreditar em mim. Uma coisa que o Cristo sempre falou quando ele fazia a avaliação dos milagres que ele fazia é: a tua fé te curou. Da mesma forma que ele dizia que o amor cobre uma multidão de pecados, ele falava que esse processo de cura e transformação era possível quando a pessoa tinha fé. Da mesma forma, ele questionava os discípulos quando eles não conseguiam determinadas façanhas. Cadê a tua fé? Quando Pedro não conseguiu andar pelas águas, ele questionou a Pedro. Cadê a tua fé? Então a gente precisa não só acreditar nesse Deus amoroso e justo, mas acreditar que a gente é filho dele e que é capaz de fazer o melhor dentro das nossas limitações. A gente precisa saber que evoluir é ser cada vez mais você mesmo, do jeito que você é e dá conta de ser. A gente precisa investir mais, fazer coisas que estão dentro da nossa humanidade, mas que nos deixem mais felizes, que nos motivem nesse processo de crescer, de se melhorar, de procurar algo sempre mais. A gente precisa acreditar que nós temos essa capacidade de sermos únicos e incríveis e que a nossa identidade é uma identidade de uma natureza amorosa. E só o amor pode nos dar essa identidade, que é a verdadeira marca que nós levamos para a vida inteira. E para a gente ir concluindo, trazendo o que Leon Denis nos fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o amor salvará o mundo. Seu calor vai lá derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio, enternecerá os corações mais duros e mais refratários. Então, sempre que você se perceber no momento desse, de se sentir refratário ou de se sentir nesses sentimentos mais primitivos ou lidando com pessoas assim, qual é o remédio que pode aquecer e derreter esses gelos? O amor. Quando a situação for mais difícil, o que a gente faz? Aumenta a dose. Ok? Sabendo que nós temos recursos suficientes para oferecer sempre mais e ter isso multiplicado, porque nunca vai se esgotar. Não só porque nós temos uma fonte em nós, mas também porque podemos estar conectados com uma fonte muito maior desse amor, desse crescimento, desse ser melhor hoje, amanhã e sempre um pouquinho mais. Bom, que a gente dê o nosso melhor todos os dias. E uma boa noite a todos.